Alegria. Irmãos, vamos ler na palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. Hoje nós chegamos na quarta igreja das igrejas da Ásia Menor, para as quais o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, foi enviado. Palavra de Jesus para as igrejas daquele tempo e para as igrejas de todos os tempos, inclusive para a igreja do nosso tempo. Diz assim o texto da palavra de Deus: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. 2:18. Conheço as tuas obras, 19 agora, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos abençoe nesta hora. Deixa eu tomar um pouquinho de água, irmãos. Eu estou com uma dor de garganta. Eu passei Covid para o Lorenzo me vingou, passou gripe para mim. Dia desse, Renan falou para mim: pastor, respira, sua voz ainda não está 100% por causa da Covid. Minha cunhada lá do Brasil ligou-se e fala para o Sandro, falou com a Vanessa, fala para o Sandro respirar para falar, porque senão ele não está 100% ainda da Covid, ele vai cair, né? Vai faltar ar, né? Posso até tentar, não tem jeito não. É mais fácil eu não terminar de pregar porque eu fico sem voz do que conseguir me controlar. Mas eu vou tentar ir mais devagar e falar um pouco mais pausadamente e gritar menos. Irmãos, nós estamos então nessa série de mensagens sobre o livro de Apocalipse. Já vou anunciar para vocês que a nossa próxima série vai demorar um pouco, porque ainda faltam algumas igrejas aqui. Nós teremos ainda o Congresso da Família, onde nós vamos interromper, mas eu queria já falar para os irmãos ir se preparando, e também os líderes de grupo, porque a nossa próxima série também vai ser 7, mas será os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João, e vai ser tremendamente evangelístico. Então, e também aquela coisa, né, da edificação da igreja, mas vai ser uma boa oportunidade para a gente trazer, convidar pessoas que a gente sabe que ainda não conheceram pessoalmente o Senhor Jesus, e também levá-los para o nosso PG, já que nós estudamos o sermão de domingo. Mas vamos lá, irmãos, como as demais cartas, o destinatário é o anjo da igreja na cidade de Tiatira, o seu pastor, e o remetente, que também é o mesmo, Jesus, é Jesus quem fala com João, é Jesus quem dá a visão a João. Ele se identifica aqui como o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido.
ainda que a cidade de Tiatira não fosse um grande centro religioso, como outras cidades que já vimos que tinham inúmeros templos, a própria cidade de Pérgamo, nós mencionamos o fato de que pela manhã podia-se ver a fumaça dos sacrifícios dedicados aos muitos deuses. Tiatira não era assim, mas havia ali um culto ao deus Apolo. Deus Apolo era conhecido como deus do sol, o filho do deus Zeus. Irmãos, é claro que era conhecido na crendice deles, que a gente sabe, quando a gente fala que tinha ali, a gente não está afirmando que existia um Deus que se chamava Apolo. Existia na imaginação existia na imaginação das pessoas. Elas acreditavam nesse Deus que de fato não existia, mas era parte da vida religiosa. Então, preste atenção, num lugar ou numa cidade onde existia, não muito religiosa, mas que existia um templo para a adoração de Apolo, deus do sol, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como de chama de fogo, e a ideia é como o sol do meio-dia, que quando está neste momento ilumina tudo e deixa tudo às claras. Parece redundante, mas é isso mesmo. Dissipa todas as trevas. Por isso que ele vai dizer que ele conhece mentes e corações. O olhar de Jesus é penetrante. Jesus, ele dissipa a escuridão do coração do homem, da mente do homem, aquilo que o homem faz na tentativa de não ser descoberto. Quando esse sol do meio-dia brilha, ou quando esses olhos como chama de fogo são fitos neste homem, nessa mulher, tudo vem às claras, porque ele tudo vê, tudo conhece. E ele que tudo vê e conhece, seus pés como bronze polido, nos traz a ideia de um julgamento onde ele separa o joio do trigo e esmaga esse joio quando lhe é dado a oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrepende. Na verdade, essa é uma das maiores cartas, você deve ter percebido isso, que o texto é longo. Ela é endereçada a uma igreja que não tinha uma igreja em uma cidade essa que não tinha muita importância naquela época, a não ser pelo seu comércio e pelas suas indústrias têxteis. Vocês já ouviram falar na Bíblia de uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de quê? De púrpura, e que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, e ela vai para Tiatira, porque ali era a terra dela, e vai nascer uma igreja nessa cidade, uma igreja inclusive muito com a influência na liderança das mulheres. Lídia poderia ser uma líder ali, a sua fundadora, e o texto cita Jezabel, que se dominava profetisa e ensinava coisas não autorizadas pelo Senhor. Mas existia esse centro de comércio, justamente por causa da sua localização, que ligavam algumas cidades a outras cidades, então passavam por ali, e por passar por ali, tinha a oportunidade de comprar os seus produtos e levar para todas as partes. Tiatira, William Barclay, eu vou citar muito ele hoje aqui, diz que Tiatira era um centro industrial com forte produção de lã e de linho, gerando a estilistas, tintureiros e costureiros. O bronze era outro material manufaturado que movimentava a economia local. E por conta dessa variedade de profissionais que existiam ali por causa da indústria, criou-se então aquilo que hoje nós conhecemos como sindicato. Alguns chamam de grêmio, e existem outras palavras para identificar, para fortalecer um grupo que produzia, vendia, comercializava um determinado produto. Criou-se então esses, eu vou chamar mesmo de sindicatos, esses sindicatos. E se você não fizesse parte desses sindicatos, era como se você estivesse abrindo mão da sua prosperidade. Estar no sindicato, render-se às regras, fazer o que eles determinavam que fosse feito, era sinônimo de prosperidade, de sucesso, de ganhar muito dinheiro. Mas se você se recusasse a fazer parte
desses sindicatos, a possibilidade de você ir à falência era muito grande. Então, as pessoas precisavam, os comerciantes precisavam se conectar com o seu sindicato. Mas o problema é que para associar-se a esses sindicatos, as pessoas tinham que entrar no sistema, num sistema que eu já disse, mas não mencionei, um sistema que misturava-se com religião. Então, nesses sindicatos havia formalmente cultos a algumas divindades, e no final desses cultos de adoração, que eram regadas por muita comida e bebida, já influenciados pelas bebidas, homens e mulheres passavam a praticar orgias e outras coisas relacionadas ao sexo. E é por isso que no texto vai aparecer a palavra prostituição, ou prostituta, ou meretriz, porque nesses sindicatos estas coisas estavam presentes. É bom a gente entender que o contexto é completamente diferente, apesar de ser a mesma época das outras igrejas. Não havia perseguição, não tinha cristão sendo perseguido para ser morto, não havia o culto ao imperador. Cristão nenhum era obrigado naquela cidade a declarar que César era o Senhor. Ninguém estava morrendo por causa do nome de Jesus, mas estavam ali naquela cidade esses sindicatos que, por questões econômicas, financeiras, influenciavam a vida e o comportamento de muitos cristãos. Então, essa cidade, ou essa igreja, diferentemente das outras, o problema não vinha de fora para dentro, mas o problema estava dentro da própria igreja. Não era o que os sindicatos faziam, porque aqueles fundadores, comerciantes, eram pagãos, e tinham cada um a sua religião, e faziam as coisas que eles entendiam que poderiam ser feitas até como uma forma de adoração aos seus deuses. O problema era dentro da igreja, de fato. Então é diferente das outras igrejas, porque muitos cristãos se recusavam a participar dessas agremiações, e isso acontecia por causa dessas coisas que já falei. Primeiro, os banquetes promovidos pelas associações eram celebrados nos templos pagãos, com rituais religiosos formais de adoração aos deuses do paganismo, e no cardápio vinham os animais mortos e sacrificados aos ídolos. E a segunda razão é que estas festas terminavam banhadas com muito vinho e embriaguez, que levavam seus participantes, homens e mulheres, a agir com total liberalismo, ou seja, licenciosidade e orgias. E a pergunta que se fazia era se era lícito ao cristão participar de festas e celebrações dessa natureza. Não me parece ser guardada as devidas proporções, uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos: se é lícito participarmos de determinados ajuntamentos, não por causa da Covid, mas por causa das coisas que acontecem ali, participar de determinadas organizações, etc. e tal. Alguns diziam que não, mas outros diziam que sim, que era lícito, e este era o problema da igreja de Tiatira. E Jesus envia esta carta, então, e lhe entrega um diagnóstico completo. A primeira coisa que ele vai falar no versículo 19 conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Esse é o lado positivo de Jesus. O primeiro diagnóstico é algo bom. Percebam que esta igreja, apesar da condenação que será feita, era uma igreja que estava, de certa forma, vivendo os princípios da fé. Então ele fala: eu conheço, eu sei que eu conheço as tuas obras. E quando fala de conheço as tuas obras, é uma coisa geral, da vida daquela igreja, do seu relacionamento como igreja, dos irmãos e das coisas que precisavam fazer para servir a Jesus. E aí ele vai detalhando: eu conheço o teu amor,
Era uma igreja que amava as pessoas, era uma igreja que usava de misericórdia para com as pessoas, porque era uma igreja que entendia que foi amada e foi alvo da misericórdia de Deus, então precisava passar esse amor para frente, precisava viver esse amor. Conheço a tua fé, era uma igreja fervorosa, apesar da crise que se instalou ali, ela era uma igreja fervorosa. Talvez aqueles irmãos na hora do louvor davam mais glória a Deus e aleluia do que nós hoje na nossa igreja. Eles não abriam mão de ir ao culto, porque eles eram fervorosos, eles levavam a sério a vida da igreja. Diz que conheço o teu serviço. Ele conhecia o serviço aqui está relacionado a ministério, coisas que a igreja fazia, os irmãos daquela igreja estavam envolvidos nesses serviços, nesses ministérios, para servir a Deus através da igreja, através do ministério, assim como nós temos falado para a igreja Nova Esperança, temos que buscar a conexão com Deus, a conexão com pessoas e a conexão com ministérios, precisamos servir. Ele vai dizer também: conheço a tua perseverança. Conheço, olha aí o versículo 19, depois do serviço, a tua perseverança. O que é perseverar? Perseverar é não desistir. Perseverar é olhar para frente, é olhar para o alvo, é ter foco no objetivo. É não olhar para o lado ou para as dificuldades que se levantam no meio do caminho, mas é estar caminhando sempre, sempre, sempre. Tem uma luta daqui, tem uma luta dali, alguém puxa para trás, você dá mais 2 passos para frente, se liberta e você vai perseverando, você não joga fora. E no que diz respeito à fé e à vida como igreja, eles eram perseverantes, a igreja era perseverante. Olhavam para o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo e sabia que um dia Ele voltaria. E Ele ainda vai falar que esta igreja: conheço as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, a igreja ela não se estagnou, ela não parou no tempo, ela não se acomodou, trancada nas suas 4 paredes, mas ela foi crescendo em serviço, crescendo em amor, crescendo em fé. Era uma igreja que estava em franco crescimento na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Jesus. Muito bem, mas chega o versículo 20. Se o texto terminasse no versículo 19... e já fosse para o final, então, falar que quem tem ouvidos ouça, e vai ser reinar com o Senhor, vai receber a estrela da manhã, estava tudo bem, só que não. O versículo 20 está aí diante de nós, e Jesus vai dizer: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Irmãos, o versículo 20 vai nos ensinar que Jesus, ele nunca foi e nunca será conivente com o pecado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, o Jesus homem, o Jesus, o Filho que se encarnou, mas ele não pecou. E ele veio a este mundo, a encarnação de Jesus tinha um propósito único, que tinha uma linha de chegada, que era a cruz, a morte. Para o quê? Justamente para nos livrar da condenação do pecado. Então, não existe a menor possibilidade de convivência ou de conivência de Jesus, de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, com qualquer tipo de pecado, seja ele aquele que faz os nossos olhos ficarem assim estatalados, porque são pecados horrorosos demais, ou aqueles que nós talvez praticamos até sem perceber no nosso dia a dia. Então Jesus nunca foi
e nunca será conivente com o pecado. E Jesus reprova esta igreja agora, essa igreja fervorosa, essa igreja amorosa, essa igreja de serviço, essa igreja que estava crescendo, essa igreja que aos olhos de qualquer um, menos de Jesus, estava muito bem. Uma igreja que talvez fosse cobiçada e desejada pelos pastores do presbitério. Era uma igreja que não dava trabalho, o povo gostava de trabalhar, não precisava ficar chamando a atenção. Mas Jesus reprova esta igreja. Por isso ele diz: eu tenho contra ti. O quê? Qual era o problema dessa igreja? O tolerares que essa mulher Jezabel, a tolerância. Nós temos que ser pessoas tolerantes, irmãos, com as diferenças entre nós, com as opiniões divergentes em muitos assuntos, política, futebol, medicina, ciência, vacina do Covid, etc. e tal. Não é isso? Mas a tolerância que está falando aqui, que não poderia existir, era a tolerância com o pecado. Com o pecado. A igreja era fervorosa, a igreja era tudo aquilo, mas estava tolerando no seu meio essa mulher que se declarava profetisa e que ensinava e seduzia alguns irmãos dessa igreja a praticarem a prostituição e comer coisas sacrificadas a eles. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala prostituição aqui, nós não estamos falando de prostituição do homem ou da mulher que vende o seu corpo ou oferece o seu corpo por dinheiro. Literalmente. Nós estamos falando do quê? De práticas sexuais ilícitas, de diversas maneiras, como por exemplo as orgias que aconteciam como uma forma de adoração aos deuses pagãos. A mistura ali, que era casado com um, casado com outro, e aí vai essa coisa toda, né? Então é nesse tipo que a Bíblia está se referindo aqui. Então Jezabel, ela usava o púlpito da igreja, porque ela ensinava, e o seu ensinamento era o da permissividade. E por que ela fazia isso? Lembra que a cidade era uma cidade de comércio, de agremiações ou de sindicatos? Ela fazia isso para proteger o business que tinha e que os demais irmãos tinham. O cristão, segundo ela, não só poderia, mas deveria se misturar com as agremiações e participar de todas as festas onde o pecado predominava. Ela dizia, em nome da graça e da fé em Jesus, que um cristão, para se libertar de fato, primeiro precisava experimentar as coisas profundas de Satanás. Por isso que o texto fala dessas coisas profundas de Satanás. Esse sistema dominado por Satanás, que é contrário à palavra de Deus, mas que o mundo vai aceitando como um processo normal e natural de transformação, era após era, década por década. Então o ensinamento dessa mulher, e ela conseguia levar muitos, é o seguinte: se vocês são comerciantes, se vocês não participarem das festas e dos sindicatos, vocês vão à falência. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão participar, e não se preocupem, porque Jesus é graça, porque Jesus é misericórdia. Quanto mais vocês se envolverem, mais vocês se sujarem com o pecado, maior será a graça na vida de vocês. Distorceu completamente o sentido do evangelho de Jesus. Jesus nos liberta da condenação do pecado, não para vivermos em pecado sem preocupação. Ele nos liberta da condenação do pecado, mas Ele quer que nós tenhamos uma vida santa na presença dEle. Todas estas cartas, meus irmãos, as 7 cartas, estão de alguma forma falando de santidade na igreja de Jesus. Vocês estão entendendo? Isso tem significado para nós hoje, no final a gente chega lá. Ensinava então o liberalismo para que os membros da igreja pudessem participar das reuniões dos seus devidos sindicatos e assim prosperavam, econômico e financeiramente falando. Jesus não tolera o pecado, irmãos, e essa é a acusação de Jesus contra a igreja de Tiatira. O mal não vinha de fora da igreja, mas era de dentro para fora, como um câncer que nasce invisivelmente e vai se alastrando até ser
percebido uma séria enfermidade. William Barclay, mais uma vez, ele diz o seguinte: aqui temos uma advertência. Vou prestar atenção nisso, irmãos. Eu sei que quando a gente lê, é mais fácil a gente se distrair, né? Então vamos prestar atenção. Aqui temos uma advertência: uma igreja cheia de gente, cheia de energia e atividade, não necessariamente é uma verdadeira igreja. É muito fácil encher de gente uma igreja quando os fiéis vêm para ser entretidos e não para ser instruídos, para ser tranquilizados, em vez de ser desafiados e confrontados com a realidade de seus pecados e com a oferta da salvação. Ainda ele: uma igreja pode chegar a estar cheia de energia, pode ser que essa igreja não descanse em suas múltiplas atividades, mas nessa abundância de energia, todavia, pode ter perdido o centro da sua vida. Em vez de ser uma congregação cristã, não passa de um clube social. É uma possibilidade, e Jesus está falando contra isso. Ele não quer ver isso na sua igreja, ele não quer ver isso. Versículo 21, diz assim o texto: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Então Jesus aqui vem confrontar o pecado, dando uma oportunidade de arrependimento. Irmãos, percebam como Jesus, ao mesmo tempo que ele não convive com o pecado, não aceita o pecado, ele está sempre chamando o pecador ao arrependimento. Ele não vem com a espada para tirar a vida imediatamente, mas antes ele dá a oportunidade do arrependimento. É por isso que a igreja é chamada a pregar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Existe um mistério em tudo isso. Eu não quero mistificar, mas existe um mistério em tudo isso, porque enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra, lendo a palavra, a nossa fé está sendo fortalecida. Assim como aqueles que não conhecem a palavra, ao ouvirem a palavra, podem ter os seus olhos abertos para conhecer o significado dessa palavra e do Evangelho. Então, Jesus, em primeiro lugar, chama o pecador para que se arrependa, que mude a sua direção, e se preciso for, ele dá tempo para que a pessoa entenda e se arrependa. Mas em segundo lugar, versículos 22 e 23, ele vai dizer: eis que a prostro de cama. Por quê? Porque ela não quer se arrepender, ela se recusa a se arrepender. Nós estamos falando de alguém que está dentro da igreja, de alguém que ouve a palavra e até ensina a palavra e é exortada a deixar os seus falsos ensinamentos e a parar de levar os irmãos para a perdição, mas ela se recusa em arrepender-se, tem o coração endurecido, empetrecido. Aí o que Jesus faz? O que Jesus está falando que vai fazer? Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Vai além: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão. Existe um propósito de Deus na disciplina, meus irmãos. Você está vendo isso daqui? Existe um propósito de Deus, tanto na vida da pessoa, e aí vem aquela história: não vem pelo amor, vem pela dor. Não espere a dor chegar na sua vida. Acorde, igreja, é isso que Jesus está falando. Ele nos dá a oportunidade hoje para que se há em nós algum caminho mau, que a gente possa se arrepender, pedir perdão e voltar para Ele. Que coisa maravilhosa! Jesus não quer te prostrar na cama, Jesus não quer, esse não é o objetivo. Jesus não quer matar os teus filhos, Jesus não quer te punir de alguma maneira. Jesus quer que você se arrependa e volte para o caminho reto, o caminho da doutrina. Conserte a tua vida. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Vocês estão entendendo? Não é Deus de vingança, é Deus de amor, é Deus que oferece o arrependimento. Mas na sua santidade, presta atenção nisso, na sua santidade, Ele não pode ser conivente com aquilo que não é santo. Então isso é importante para Jesus, isso é importante para Deus, e isso é importante para a vida da igreja. Infelizmente, aquele que não se arrepender, ou será trazido à força,
pela dor, ou então, de fato, vai se perder eternamente. E como nós temos falado aqui todos os domingos, não existe um lugar intermediário. Quando o nosso dia chegar, ou nós estaremos com o Senhor para sempre na glória em sua presença, ou nós estaremos para sempre distantes de Jesus, vivendo a eternidade, num lugar que eu imagino que seja pior do que aquele touro de bronze onde cozinharam Antipas. Pior do que aquela fogueira onde Policarpo de Esmirna foi queimado. Pior do que aquela cova cheia de leões onde Daniel foi lançado. Pior do que aquela fornalha aquecida tantas vezes mais, onde Sadraque, Mesaque e Abdênego foi lançado. Jesus quer arrependimento no nosso coração, quer que a gente conserte a nossa vida. E por último, quase por último, irmãos. Quase por último, Jesus, versículos 24 e 25, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não eram todos. Estão entendendo? Não eram todos. Tinha gente boa, tinha gente firme. E provavelmente por isso que era uma igreja fervorosa, era uma igreja amorosa, era uma igreja de serviço. Existia o joio no meio do trigo, e isso acontece em todas as igrejas, em todas as épocas, inclusive nos dias de hoje. Os amigos do Evangelho e os verdadeiros convertidos a Cristo. Os que gostam do ambiente da igreja, mas o coração está distante de Deus. Vocês acreditam que tem alguém me chamando agora? Meu Deus. Dudu, era aquele casal que eu falei que vinha hoje. Paciência, né? O que eu estava falando mesmo, irmão? Hã? Não estou ouvindo nada. Um de cada vez, por favor. Oi, Raquel? É verdade, né? Essa mistura, irmãos, de todos os tempos que tinha lá na igreja, efeito Covid, irmãos, que tinha lá, existe nas igrejas de hoje. Agora, eu não quero, a minha oração, né, não é para que o joio seja cortado e lançado no fogo. É que esse joio, que eu não vou dizer que não é salvo, por mais que no Evangelho tenha esse sentido de salvação plena e tal, mas eu vou falar daquele que quando a igreja vai para frente, ele fica atrás puxando. Que ele pare de puxar. Puxando tipo assim, não é por aí, não é esse o caminho, não faz desse jeito, assim não funciona. Reclamando, criticando e impedindo o povo de prosseguir, de crescer, para que as obras atuais sejam maiores do que as primeiras, como foi de Tiatira. É bola para frente. Eu quero que esse cara, essa pessoa, entenda isso, se arrependa e abrace a fé de verdade, as coisas da fé, as coisas da igreja. Nós fomos chamados para isso, oh glória, nós fomos chamados para isso. Então esses dois versículos, Jesus motiva os fiéis a conservar sua fé e conduta em meio aos desvios dos demais. A ideia clara é de evitar que aqueles que são fiéis sejam seduzidos por essa prostituta Jezabel e se entregarem à farsa da vida que ela lhe propunha. Nem toda a igreja estava corrompida, mas parece que se não cuidarmos da nossa vida, nossa igreja pode se corromper vivendo na tolerância do pecado e dos falsos ensinamentos. E no meio de uma igreja santa podem surgir aqueles que vão contaminar. Ovelhas e cabritos, trigo e joio. E aí, o texto, perseverem no que lhes ensinei. Por quê? Nas coisas que lhe tenho dado, porque não tem mudança. Existe a novidade de vida, irmãos, é quando a gente se converte. As coisas velhas ficaram para trás, e aí tudo se fez novo, e eu já não vou olhar mais para trás, eu vou me desembaraçar do todo peso e pecado que tenazmente me assedia, e prosseguir. Então essa é a novidade de vida.
você é convertido ou não é convertido? Mas às vezes nós queremos novidade todos os dias na nossa caminhada com Deus e nos frustramos porque não existe. Não existe isso. O que existe é você buscar mais a Deus, ler mais a Bíblia, ler mais a palavra de Deus. Você está entendendo? Mas a palavra é a mesma, não dá para inventar, não dá para aumentar e não dá para modificar a doutrina. São doutrinas básicas. O evangelho é simples. Então Jesus está falando, olha, é isso que eu já lhe entreguei. Então tome isso e jogue fora essa necessidade de todo dia estar inventando alguma coisa. Se não é na igreja, é para a vida, do lado de fora, no trabalho, nas conquistas. Todo dia tem que ter uma coisa nova, todo dia tem que ter uma coisa, senão eu não sou feliz. Não sou feliz na igreja, vou mudando de igreja. Não sou feliz no casamento, vou mudando de casamento. Não estou feliz com isso e aquilo. Eu tenho isso, mas não estou feliz com o que tenho. Eu quero mais. Essa necessidade que parece nunca acabar. E Jesus está falando para essa igreja perseverar. Olha o versículo 24. Digo todavia a vós outros que os demais quantos não têm doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas e sanais. Outra carga não jogarei sobre vós. Não tem outra. Não tem outra. Tão somente conservai o que tendes. Conservai o que tendes. Cadê, gente? Até que eu venha. Perseverar, conservar, até quando? Até quando, irmãos? Ele vem? Ele vem, Renan? Ô Clédson, ele vem? Cadê o Clédson? Estava aqui. É porque contaram uma piada lá no coisa que eu não entendi até agora o que é sobre ele vem. Está rindo, né? Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. Jesus veio a primeira vez, fez o que tinha que fazer, foi ressuscitado por Deus, vive glorioso e poderoso. Não é aquele Jesus sofridinho que a gente viu na sexta-feira da paixão, mas é um Jesus forte, transformado, investido de autoridade e poder, o Jesus da Páscoa, o Jesus do domingo da ressurreição. Esse Jesus vai voltar e os seus pés firmados em bronze para destruir aquilo que é do pecado de Satanás. É esse Jesus, ele vai voltar e nós precisamos estar preparados para a sua volta. Jesus então finalmente promete duas coisas ao vencedor. Ele diz assim, cadê? Versículos 26 até o final. Ao vencedor, você pode acompanhar comigo, que guardar até o fim as minhas obras. Quem é o vencedor, irmãos? A gente canta, né? Que a gente é vitorioso, que Jesus é a nossa vitória, etc e tal. Que vitória é essa? Perseverar até o fim. Eu venci. Passei dificuldade nesse país, quando cheguei, venci, superei. Hoje eu sou uma pessoa próspera, abençoada. Venceu o quê? Você foi abençoado, glória a Deus por isso. Se você lida bem com o teu dinheiro e com a tua prosperidade, glória a Deus por isso. Mas quem é o verdadeiro vencedor aos olhos de Deus? Quem? Aquele que permanecer até o fim. Que me adianta ter o mundo inteiro e perder a minha alma? Agora presta atenção. Aos olhos do mundo, aquela igreja era uma igreja abençoada. Lembra que eu disse isso? Mas aos olhos de Jesus, por mais que ela fizesse aquilo que ela tinha que fazer, porque é o dever da igreja, ela estava tolerando a doutrina de Jezabel. Aos olhos de Jesus, aos nossos olhos, ser vencedor é conquistar, é expandir as fronteiras. Vencer na vida é a expressão que nós usamos. Mas aos olhos de Jesus, o vencedor é aquele que persevera até que ele venha. Estamos no caminho da vitória, irmãos?
Estamos ou não estamos? Amém, glória a Deus. Jesus então promete que aquele que perseverar, que é vencedor, vai reinar com ele sobre todas as nações. Olha a honra que Jesus confere. Se ele fala, olha, acumulai para vós, não tesouros aqui na terra, mas tesouros nos céus. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso destino, os tesouros nos céus. Nós sentaremos junto com Jesus e com Ele nós reinaremos. E a segunda promessa que Jesus faz é que será dado a este vencedor ou a estes vencedores a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É o próprio Jesus. Aquele que nós conhecemos, digamos, parcialmente, um dia se revelará plenamente diante de nós e nos será dado, e nada mais será misterioso, nada mais será mistério. Sabe aquela coisa de que Paulo fala de ser menino e se comportar como menino, mas agora eu cresci e eu me comporto como gente grande, né? Passo a passo vai chegar o dia em que Jesus vai se revelar a nós de uma forma plena, total, que por mais que nós tenhamos fé e vida com Deus aqui, nós ainda não experimentamos. O apóstolo Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que o Senhor tem preparado para os seus. Vamos concluir agora de verdade? O Ministério de Louvor pode vir para cá? Hoje são apenas 2 aplicações, irmãos. Mas antes de falar dessas 2 aplicações, deixa eu ler apenas as 5 aplicações da semana passada, porque tudo tem a ver uma igreja com outra. E na semana passada nós falamos que nem tudo que é ensinado na igreja contemporânea é a palavra de Deus. Tem muita heresia, a gente tem que tomar cuidado com doutrina, a gente tem que tomar cuidado para não vir na igreja só para ouvir aquilo que nos agrada. Não, a gente tem que aprender a palavra de Deus. Nem tudo que é normal nos dias de hoje é bíblico e aceitável diante de Deus. A gente tem que tomar cuidado para não cair em pecado. O mundo diz que é normal, a igreja vai se adequando ao mundo, a gente precisa cuidar para não cair em pecado. Jesus quer uma igreja firme na fé, fervorosa, mas também firme na ética e no moral. Então cuidado para não ser conivente com o pecado. Satanás quer seduzir a igreja a viver como o mundo, principalmente nós que não vivemos uma perseguição violenta como outras igrejas viveram. A arma de Satanás é ser sutil, de forma que homeopaticamente ele vai nos convencendo de que algumas coisas que nós tiramos da nossa vida porque entendemos que não condiz com a vontade de Deus, vai sendo introduzida. A gente tem que tomar cuidado. E nós não podemos viver com um pé na igreja e o outro no mundo. Temos que tomar cuidado com a indecisão. Ou você serve a Deus ou você serve Satanás. Hoje apenas 2 reflexões. Primeiro, Jesus nos chama para uma vida pautada na sua palavra, porém em toda a sua plenitude, santidade plena e não parcial. Quando nós falamos de santidade plena e não parcial, nós não estamos dizendo que nós nunca mais vamos pecar. E a nossa doutrina é que a gente luta contra o pecado, mas o pecado é um acidente. Eu choro diante do meu pecado, peço perdão e bola para frente. A Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados nas profundezas do mar e deles Ele não se lembra jamais. De modo que quando nós confessamos, ainda que seja o mesmo pecado pela segunda, pela terceira vez, por causa de uma fraqueza que nós temos e nós não conseguimos vencer essa fraqueza, quando nós chegamos na 5ª vez e falamos: Senhor, eu estou de novo aqui no culto, o pastor fez apelo, eu quero te pedir perdão por esse pecado. Deus vai falar assim: perdão? De novo? Não, para mim é a primeira vez. Sabe por quê? Porque Ele já jogou as outras nas profundezas do mar e Ele não se lembra mais. Então, essa é a nossa natureza, essa é a nossa vida. O problema é quando nós desistimos de buscar essa santidade, quando a gente não dá a devida atenção, o devido valor para isso.
quando a gente cai na mentira de que a graça me alcançou e agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, nós precisamos olhar para a igreja de Tiatira e sermos uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora de pessoas. Nós precisamos ser uma igreja fervorosa no louvor, na adoração, na oração, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que serve entre nós, irmãos e irmãs, à medida que a necessidade vai surgindo, mas também entre todos os necessitados, uma igreja perseverante, que quando o mundo se levanta diante de nós com princípios que estão sendo ensinados nas nossas escolas, nós falamos não, nós perseveramos na nossa doutrina, nós perseveramos na nossa fé, nós vamos continuar firmes com Jesus, custe o que custar. Uma igreja que não para de crescer, tanto na sua maturidade espiritual, quanto na sua quantidade, porque uma igreja que busca todas estas qualidades em Cristo Jesus da maneira correta, ela é abençoada. Deus vai mandar gente, Deus vai mandar aqueles que pertencem a eles, e ela vai continuar crescendo, ela vai continuar servindo. Nós assumimos o ministério há pouco tempo, e a gente teve que parar com um monte de coisa. A gente fica chateado com isso, né, Geisa? Paramos com os programas sociais da sexta-feira, aula de inglês para adultos, aula de português, aula para as crianças lá, de balé, de teatro, de hip hop, e culto aqui na igreja durante a semana. Mudamos. A gente está numa pandemia, a gente optou por uma igreja mais simples e prática de viver, mas isso não significa que nos foi dado a liberdade de parar de crescer na fé. Nós precisamos buscar a Deus e a sua palavra. Agora presta atenção, parece que a gente está falando para a igreja, né? E é para a igreja, mas aplica tudo isso na sua vida pessoal, porque igreja somos eu e você juntos. Assim, eu preciso ser mais fervoroso, eu preciso ser mais amoroso. Jesus nos chama para uma reflexão sobre isso. Sabe, queridos, me perdoe a hora avançada, mas Pedro foi um grande homem, inclusive quando estava com Jesus e ainda não compreendia exatamente as coisas que estavam acontecendo, não tinha todo o entendimento, e Jesus certa vez fala para ele que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Nós sabemos a história que no momento da crucificação, Jesus foi abandonado pelos seus apóstolos, estava ali aos pés da cruz apenas as mulheres, a mãe de Jesus e João. Os demais não, fugiram com medo. Mas depois de ressuscitado, Jesus se encontra com Pedro, e Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: sim, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Com aquele amor verdadeiro, com aquele amor perfeito, com aquele amor ágape. E Pedro, irritado, vai dizer: Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. Sim, tu sabes que eu gosto de você. Jesus tinha tudo para prostrar este Pedro numa cama, porque ele abandonou, negou, mas Jesus o transforma no maior líder da sua igreja no primeiro século. Jesus, ele jamais joga fora a cana quebrada e o pavio de onde já não se sai mais fogo. Jesus não vem com a espada, Jesus vem com um chamado ao arrependimento. Se Jesus está falando com você, não perca a oportunidade de se apresentar diante dele. Ele te ama e ele quer sua vida restaurada. Eu devia ter invertido, devia ter terminado aqui, né? Mas já que eu não inverti, o segundo é que Jesus quer que nós o amemos mais do que o nosso dinheiro, e que nós confiemos nele mais do que nós confiamos nos homens e nas nossas próprias habilidades. A questão aqui não é se somos prósperos ou não. Jesus nos faz prosperar, Jesus nos abençoa materialmente, Jesus supre todas as nossas necessidades e nos abençoa no nosso trabalho.
mas Ele quer que a gente entenda que nós não precisamos negociar os nossos princípios de ética com ninguém, que nós não precisamos mentir, que nós não precisamos trapaçar, que nós não precisamos entrar nos esquemas de corrupção que não existem apenas nos altos postos dos governos, e nós condenamos políticos de todas as categorias, mas corrupção essa que existe no dia a dia de homens e mulheres de negócio. Jesus está dizendo que essa segurança é falsa, e da mesma forma que entrou fácil porque entrou com corrupção, e você fala, não é fácil não, é difícil negociar, é difícil ceder, é difícil entrar no esquema. E aí eu entrei no esquema que manda eu fazer aquilo que não devo fazer diante do meu Deus, mas eu faço para não perder a boca. Jesus quer que a gente entenda que Ele não precisa de esquema nenhum para nos abençoar, que Ele não precisa que nós usemos de estratagemas pecaminosas para crescer na vida, para vencer na vida. Ele é mais do que suficiente. Jesus quer que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, e Ele quer que a gente ande corretamente na nossa relação com o dinheiro, com a gente mesmo, com a igreja de Jesus, mas também com a vida do próximo. E Jesus termina dizendo, depois que o vencedor vai reinar com Ele e vai ganhar a estrela da manhã: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.